Olá, nós somos do Estúdio Casa Design, há 17 anos no mercado, projetos corporativos, comerciais e residenciais. E é com imenso prazer que viemos através deste vídeo apresentar a conceituação e toda a proposta de interiores para o residencial Fischer Dreams. A gente tem uma forma contemporânea de enxergar o mundo, né? E nós trouxemos sempre isso para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho, para a nossa equipe, né? Essa troca de informações com eles, a gente acha sempre muito rica. Então, nós sempre desenvolvemos esse estilo de trabalho, o estilo contemporâneo de morar, de ver o mundo, de vivenciar experiências, seja como viagem, seja num simples passeio, seja o nosso dia a dia. Então, apurar o nosso olhar diante da arte, diante de elementos que nos tragam essa bagagem cultural e que a gente possa empregar nos projetos é sempre o nosso maior objetivo. Nós estamos há 17 anos no mercado, né? Nesses 17 anos são muitos projetos desenvolvidos, tanto de mostras de decoração, né, como premiações de melhores projetos em Casa Cor. Nós temos mais de 25 ambientes assinados. Nós já trabalhamos com as melhores consultoras do país, né? Então nós temos um know-how grande na parte de corporativos e muito nos honrou esse convite da Procave para assinar os interiores do Fischer, em virtude dessa experiência que nós desenvolvemos dentro do escritório. Nós estamos aqui falando para vocês, corretores, né? A gente está entregando material de venda bacana e de conceituação para vocês. Nosso objetivo com esse vídeo é justamente poder trazer elementos que fundamentem uma venda no apartamento do Fischer, por exemplo, né? Então é um apartamento de praia, é um apartamento que a gente traz muito dessa questão da localização, né? Dessa questão de ser o natural, de trazer o natural para o dia a dia do morador. Essa questão das texturas, essa questão da areia, essa questão do mar, da luz natural. Ele precisa ser solar, ele precisa ser leve. A gente precisa trazer esse respiro, né, que uma cidade de praia traz para a vida de quem opta por morar num Fischer. Morar num Fischer não é apenas comprar um imóvel, é uma experiência. É trazer para o seu cotidiano uma forma leve de viver, né? É eu ter as facilidades do dia a dia, de morar num centro urbano, porque apesar de ser praia e de ser uma cidade pequena, Balneário é muito urbano. Então é de ter essas facilidades para minha família, no conforto do lar, na segurança da casa e com todos os elementos estéticos diferenciados que isso pode trazer. Eu costumo sempre falar que quem opta por um apartamento no Fischer é como se estivesse morando num resort, né? Nós temos um dia a dia de lazer e de opções incríveis, né, imensas, tudo que o cotidiano moderno hoje pede. E dentro disso, a gente conceitua e traz como base essa questão da materialidade, né? Então nós trazemos muita madeira, a pedra natural, tons neutros, texturas diferenciadas, o liso com a textura mais granulada. Então a gente traz essa sensação de bem-estar que as texturas e as cores neutras e que a madeira e a pedra possam trazer para a nossa vida no dia a dia. Não só você ver uma textura de madeira é bacana, mas você sentir uma textura de madeira. Não só você ver uma textura de mármore e de pedra, mas você sentir que aquilo é mármore e é pedra. Então isso pra gente é fundamental. Não só visual, mas a realidade, aquele material em si próprio. Porque o toque ou as texturas de um material natural, isso tudo é muito diferente de você olhar uma lâmina de madeira de longe, ver que aquilo pode ser um adesivo. Já tem um visual de madeira, mas aquilo não é madeira. Então eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que os materiais estão sendo pensados não só no visual, mas também no toque, na qualidade do produto. Isso tudo está sendo tudo levado muito em prática. O mercado hoje ele pede essa busca de sensações, né? Então a gente está, como o Salve falou, trazendo realmente essa questão do sensorial fortemente para esse projeto. Já no hall de entrada você tem essa experiência, né? Você tem esse contato com o natural. Nós temos muito verde. Nós temos floreiras imensas de verde, de vegetação tropical. A gente está trazendo essa questão da brasilidade também para o projeto. Nós temos grandes panos de iluminação, trazendo tanto um calor para essas plantas, quanto a sensação de que eu estou percorrendo durante o dia um ambiente, mesmo que sendo limitado e fechado por fronteiras físicas, mas eu tenho essa sensação de estar caminhando na praia, de estar sentindo o sol, porque essa luz superior que reflete, ela altera a sua luminosidade no decorrer desse processo que eu estou adentrando o empreendimento, alterando essas cores. Todos os ambientes que envolvem a circulação do térreo,
E a gente não quis simplesmente fazer uma galeria, um lugar árido, sem vida. Então por isso que a gente trouxe essas floreiras entrando em toda a continuidade da circulação do térreo, justamente para que todo aquele externo pudesse estar lá dentro também. Então, e o bacana é que quando aquilo tudo estiver pronto, que a gente já vê pronto, quando você olhar lá do fundo da circulação, você vai ver toda aquela mata, toda aquela floresta como iluminação, que ela foi pensada justamente para isso, tem tecnologia envolvida, tem muito valor agregado, só na iluminação já é um ponto-chave para essa parte técnica. E quando você estiver lá no fundo da circulação e você vê toda essa circulação com o revestimento que a gente vai usar, que lembra um tom de areia, e você vê toda essa vegetação e o mar no fundo, eu não vejo a hora de ver isso pronto, vai ficar muito lindo. Um dos conceitos, né, mais utilizados hoje dentro do projeto de interiores ou dentro da arquitetura é o conceito da biofilia, né? Então nós trouxemos isso bem forte para o projeto, justamente nessa sensação de bem-estar que esse conceito traz. Então ele se repete por todas as áreas de lazer, ele se repete por todo o empreendimento e a gente tem se empregado de maneira muito forte. E o bacana é que quando a gente está projetando, a gente às vezes tem algumas ideias, algumas soluções de projeto que elas são intrínsecas, que a gente não pensa naquilo e que depois a gente vai entender o porquê. Esse revestimento de piso que a gente tem toda a circulação do térreo e nele nascem as floreiras com o revestimento do piso angulado e levando a sensação que aquele piso é infinito e depois ele só termina quando começam as plantas, isso nos remete até ao mar, né? Quando você olha o mar, ele dá a sensação que ele é infinito, mas isso se repete totalmente nesses revestimentos que a gente está usando no piso. E essas particularidades técnicas, esses ângulos, essas partes sextavadas, os revestimentos todos sextavados também, isso também demanda uma qualidade técnica de projeto para que isso tudo se encaixe lá depois, porque antes disso a gente tem todo um estrutural para pensar, a gente tem toda a parte técnica que vai passar por cima por exemplo, de todo esse forro, então isso tudo é tudo muito bem pensado e tudo muito bem projetado, para que lá na frente, quando for executar, isso tudo seja viável. Não adianta a gente colocar uma coisa no papel que depois não vai funcionar. Uma das premissas que a gente tem quando a gente projeta é uniformização de materiais. Então, por exemplo, o mesmo revestimento que a gente tem em determinado ambiente, ele vai se repetir em outro, justamente para que você não se sinta perdido lá dentro. Então, por exemplo, o tom de madeira que a gente vai usar é com grande possibilidade que ele vai se repetir em todos os tons de madeiras que a gente vai usar. E mesma coisa no revestimento de piso, cores de parede. Isso tudo é uma uniformização para que aquilo ali realmente tenha uma conceituação e tenha uma identidade. O Fischer é diferenciado, o projeto ele é extremamente arrojado, o emprego de materiais ele é extremamente exclusivo. Desde a primeira reunião que nós tivemos com a diretoria, sempre foi essa a premissa. Nós teremos tudo que tem de melhor e de mais exclusivo no mercado a oferecer ao cliente Fischer. Então nós estamos tendo muito esse cuidado, são materiais incríveis, são produtos super exclusivos. A maioria deles, em termos de imobiliário, está sendo desenhado pelo próprio escritório. Nós criamos a parte de linguagem de design do projeto. Então, é mais um argumento de venda, é mais um argumento de exclusividade para apresentar ao cliente. O que é um desafio para a gente é a questão de você conseguir uniformizar esses materiais como a gente está propondo, mas com a mesma usabilidade deles em áreas externas e áreas internas. Por exemplo, a gente tem aquele bar da piscina, tanto no térreo quanto no lazer, tem um bar de piscina que os revestimentos que estão sendo usados de piso são os mesmos revestimentos de outros ambientes e que a gente quer manter essa uniformidade de material, mas que ele precisa ter uma outra questão técnica, por exemplo, tem que ser um piso antiderrapante, isso tudo. Então, essa repetição de materiais, ela não se dá de uma maneira tão simples assim. E também não é uma repetição de uma madeira, um revestimento de piso e uma cor de parede, não. É uma repetição de uma série de tipos de revestimentos que integram o nosso mood board. Quando você começa a caminhar pelo Fischer, você começa a descobrir os espaços. Tem uma grande circulação, que é um dos grandes diferenciais, mas a partir dessa circulação você começa a descobrir os espaços que o Fischer oferece. Dificilmente o empreendimento hoje no Brasil oferece essa quantidade de espaços de lazer a um cliente. Então nós temos mais de uma opção de salão de festas,
ambientes que você pode tanto integrar com o outro quanto fechar e usar separadamente. Nós temos, pensando nas crianças, a parte toda de lazer infantil, né? Salão de festa kids. Nós temos um pet place, né? Que não tem como deixar de pensar nessa questão hoje em dia, que é uma questão importantíssima, né? Todo mundo tem seu bichinho. E com conforto e super bacana. Nós temos a questão das quadras externas, nós temos piscina aquecida, centro de estética, né? Que é um dos grandes diferenciais. Então, se nós observarmos, tudo que a vida moderna pede, o Fischer oferece ao cliente. E na comodidade do seu lar, do dia a dia, e no conforto e na segurança, que é o que todo mundo busca hoje em dia para sua família, né? Pensando na família como um total, nós temos uso para todas as idades. Então isso se converte num grande diferencial de vendas, né? Quem não quer proporcionar o melhor à sua família, né? O melhor ao seu cônjuge, enfim, ou a si mesmo, né? Eu posso me proporcionar o melhor. Então esse é o objetivo dessas áreas comuns. E esses ambientes, eles foram totalmente pensados para que eles realmente fossem usados, para que eles realmente sejam usados. Porque não adianta você ter uma área comum com tantos espaços e dentro dele você, por exemplo, tem um salão de festas que ninguém tem vontade de usar. E além de que a gente está, como a gente já falou no começo, a nossa preocupação é fazer com que agrade o maior número de pessoas, logicamente, e pensando também que todos esses ambientes são a extensão dos apartamentos. Porque a pessoa vai fazer um jantar, ela não quer fazer no apartamento, ela vai fazer no salão de festas, mas aquilo ela tem que se sentir dentro da casa dela. Então, essa área comum, ela não é pensada como uma área de lazer, como uma área comum, literalmente. É pensado como uma extensão de todos os apartamentos do Fischer. Na conceituação desses espaços, nós levamos muito em conta essa questão da saúde física e mental. Nós temos espaços de yoga, espaços de academia para exercícios, espaços voltados para estética. Então, você vê que existe essa preocupação, né? A vida hoje em dia é tão atribulada, é tão corrida, o nosso tempo é tão precioso, que otimizar faz parte do objetivo de todo mundo hoje. Então, nós tivemos esse cuidado, juntamente com a Procave, dessa questão da saúde mental, né? Que é tão importante hoje em dia. E não basta a gente fazer, por exemplo, como o Fischer tem, que a gente acha extremamente importante, sala de pilates, sauna, a sala de massagem, por exemplo, que a gente fez com cores vibrantes, que é para trazer a energia das cores. E eu acredito que todos os ambientes, por exemplo, um salão de festas, que a pessoa consiga fazer uma comida que ela gosta, cozinhar, que às vezes é uma paixão da pessoa, com pessoas que ela gosta, isso também traz alegria para a pessoa e traz a saúde mental e traz toda essa questão que as pessoas do bem-estar, né? Acho que o bem-estar hoje em dia é muito importante, porque você precisa estar num lugar que você gosta, num lugar que você se sente confortável, como a gente já falou, que é uma extensão da sua casa. E o conceito de todas as áreas comuns e a da circulação, que a gente está botando muito foco nisso, é que aquilo é um recado muito grande de boas-vindas para quem chega, mas também é um convite muito claro para que a pessoa saia, vá à praia, vá aproveitar tudo que essa cidade maravilhosa oferece. Vocês vão observar que dentro de uma linha de projeto contemporânea, nós seguimos essa questão do uso de linhas retas. Porém, nós temos essa organicidade que está entrando, quebrando esses planos. Então, nós temos essa sinuosidade do uso das curvas, que não são apenas elementos estéticos, digamos, mas elas têm uma função de dar ritmo, de dar continuidade na percepção desses espaços. E também essa junção dessas formas orgânicas ou formas circulares, que sejam dentro de todas essas linhas retas que a gente tem, ela serve para quebrar e para criar pontos focais no projeto. E geralmente dentro dessas formas que estão entrando, que não são as linhas retas, ou é o mobiliário que a gente está assinando aqui pelo escritório, que a gente está assinando bancos que a gente está desenhando que são exclusivos para o Fischer, mobiliários que são exclusivos para o Fischer e vão ser executados somente para esse empreendimento. E essa exclusividade que hoje em dia você ter produtos, desenhos, escolhas, materiais, até mesmo materiais estão sendo desenvolvidos justamente por Fischer. Isso também é um significado muito grande de você ter exclusividade em algumas coisas. E no Fischer, os moradores vão ter exclusividade em desenho, em revestimentos, em materiais empregados, em soluções empregadas também. Existe também uma preocupação de escala, né? Então, citando, por exemplo, o salão de festas infantil,
Nós temos o uso desse salão de festa totalmente por parte dos pequenos que conseguem utilizar esse espaço na escala que foi criado. Então isso é bacana também observar e também se converte num diferencial. O Fischer possibilita isso. Eu acordo, desço no conforto do meu lar, eu posso fazer minha academia, eu posso malhar, eu posso fazer minha massagem, eu posso fazer minha yoga, eu posso aproveitar um delicioso banho de piscina, eu posso brindar a vida num bar delicioso na área externa. Então, num primeiro momento, parecem superficialidades, mas não são. São conceitos que nós empregamos no projeto, são sensações e vivências de bem-estar que nós agregamos a todas essas áreas e elas ficam muito, muito evidentes em todas as imagens que estão passando aí enquanto a gente está falando. Isso está sendo pensado já desde de uma compatibilização de estrutural, mesmo até adequações de um projeto estrutural para uma forma que vai ser visualizada só lá na frente. Então, tem muito pensamento e muita preocupação em todos esses detalhes, porque para você projetar, por exemplo, todas as floreiras, toda a parte de piscina, essa borda de piscina que ela está no mesmo nível do piso, isso está sendo já compatibilizado desde o momento que o projeto estrutural ficou pronto e feito adequações no projeto estrutural de acordo com os nossos projetos de interiores. Aí entra o lado multidisciplinar de todo esse projeto. Bom, os apartamentos, eles também estão sendo muito pensados já desde o início para que eles se tornem essa continuidade da área de lazer ou vice-versa, né? Que a área de lazer se torne a continuidade do lar de todos. E então a gente está fazendo estudo de revestimento de piso, as bancadas de banheiro com todas as necessidades e todas as comodidades que pede, posicionamento de registro, isso tudo é tudo pensado. Tamanho de box, tamanho de cuba, qual é o tamanho máximo de cuba que a pessoa vai poder colocar ali, posição de toda essa parte técnica, por exemplo, posição de registros para que fique prático, para que a pessoa saiba onde está o registro, mas que isso não incomode no visual de um banheiro. Eu particularmente, a gente já fez muito projeto para residenciais, mas a gente nunca entrou nesse nível de preocupação com pequenos, entre aspas, pequenos detalhes, mas que são fundamentais no resultado final. O tamanho, onde posição de box, desnível do box pro restante do banheiro, posição de ralo, posição se vai caber uma lixeira de um lado de um bacio sanitário. Isso tudo está sendo tudo pensado agora. A própria setorização, né? O próprio layout, né? A hipótese da localização do mobiliário para que esse layout seja fluido, para que o uso de uma família seja confortável, né? Para que o apartamento funcione. Você vê que o apartamento não tem barreira visual nenhuma para o mar, né? As esquadrias são todas de livre visão, vidro totalmente translúcido, sem cor. Então, são tudo questões de diferenciais que agregam, né? E que implicam totalmente no uso desse apartamento. Estão sendo detalhadas até as portas de todos os apartamentos. Por exemplo, as portas vão até o teto. Então, para isso, a gente teve que fazer um estudo do forro do apartamento. Em alguns lugares ele tem um desnível por questões técnicas, mas visualmente todas as portas vão até o teto, com bandeira de madeira em cima, que isso é um diferencial e tem um apelo de contemporaneidade muito grande dentro de um apartamento. Você ter esse tipo de porta, desde que você entra no apartamento, a porta do hall de entrada, né? E tudo na intenção de otimizar espaço, tudo na intenção de que o cliente está adquirindo um apartamento diferenciado, né? É um apartamento de valor agregado, eu tenho que sentir isso quando eu estou comprando, né? Eu tenho que sentir o quão diferenciado esse produto é. Então é tudo na intenção de otimizar, de estar espaços amplos, livres, né? É um edifício que surge entre pilares imensos, né, para a estruturação disso. São muitos pilares na estrutura. Nós tivemos também esse desafio na questão de layout do próprio apartamento e das áreas comuns, né, de camuflar, de trazer esses pilares pertencentes ao projeto. Então, nós tivemos também todo esse desafio. O projeto é grande, o projeto é desafiador, o projeto é prazeroso demais de ver pronto, né, de ver concretizado ali no papel, nas imagens. Então, nós tivemos um grande desafio com todo o suporte da equipe técnica da Procave também e da diretoria, que eu não podia deixar de citar, do quão empreendedores, do quão visionários, do quão inovadores são, do quanto essa visão
urbana, essa visão diferenciada. Muita expertise, né? Essa expertise como empresários e como isso faz o diferencial num projeto como esse. E como eles estão sempre presentes em todas as decisões, né? Isso é extremamente importante. Exatamente. Ressaltar. Todas as semanas, reuniões, a gente está ali com a diretoria presente. Então, e o Fischer, então, ele não é só um apartamento de frente para o mar, é um produto, é um apartamento com muito valor agregado. É um projeto multidisciplinar, mas quando entra a parte de interiores, a gente mexe com uma parte sensorial muito forte, né? A gente lida com o emocional e é essa a sensação que vai ficar a quem visita o Fischer. Então, a nossa intenção desde o começo sempre foi o seguinte, do cliente, quando entrar no empreendimento como esse, dizer, nossa, é aqui que eu quero morar. Então, a nossa intenção de projeto, enquanto autores, né, dos interiores dessas áreas de lazer, sempre foi essa. E a gente não consegue vender o que a gente não gosta e o que a gente não se apaixona. E a gente tem isso quando a gente está fazendo os nossos projetos, a gente sempre tem essa característica, fazer como se fosse pra gente. Então a gente adora tudo que a gente está fazendo, a gente ama tudo que está fazendo e era ali que a gente gostaria de morar. Emoção aliada à funcionalidade. Vontade de morar aliada à comodidade, né? Então, ser arrojado e ao mesmo tempo ser simples. Eu acho que isso resume completamente o conceito do nosso projeto.